Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sou missionário e servo José Roberto e tem outro missionário e servo Tarcísio. Estamos nesse objetivo, nesse propósito de evangelizar as casas e evangelizar os irmãos de rua, fazer uma obra aqui em Itaquaquecetuba, aqui no Manuel Feio, aqui no Romano, aqui nessa nova vila que estão surgindo na Vila Sônia. Estão com esse objetivo, esse mesmo propósito, no mesmo espírito de ajudar os irmãos de rua, levar sopa futuramente para esses irmãos de rua, fazer um tratamento sobre aqueles irmãos de rua, aquele tratamento que irá tirar ele da droga, da prostituição, da bebida, da rua, que irá fazer um homem feliz com a sociedade, não afastado. A sociedade muitas vezes renega esses irmãos de rua, passa e finge que não vê, passa direto, não ajuda esses irmãos de rua, são invisíveis no meio da sociedade. Meu irmão, que recompensa a gente vai ter quando a gente morrer, meu irmão? Jesus vai chegar para nós e vai falar: você lembra aquele irmão que você viu cair, daquele irmão de rua? Você nem deu a mão, você nem estendeu a mão, nem o acolheu, nem deu uma comida para ele, nem deu um sapato, nem vestiu ele, nem deu um banho, nem deu um alimento para ele. Ele está ali jogado igual um cachorro na rua, esquecido pela sociedade. Como que eu posso me dizer que eu adoro verdadeiramente Cristo em espírito e verdade, que eu estou vendo meu irmão caído, meu irmão sendo derrotado? Como eu posso ser um adorador em espírito? O meu Pai procura aquele verdadeiro adorador. Qual é o verdadeiro adorador, meu irmão? Quero mostrar para você aqui agora, meu irmão. O verdadeiro adorador mesmo, meu irmão, ajuda o irmão de rua, ajuda o próximo. Não fica na sua adoração só particular, adora. Olaria Xúria, adora o irmão, adora fazer a caridade. Esse é o verdadeiro adorador que Cristo procura. O meu Pai procura o verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador, meu irmão, está lá em Mateus 25, 44, aquele que ajuda. Um daqueles pequeninos foi a mim que ajudou. Por que o meu Pai procura o verdadeiro adorador? Porque tem os falsos adoradores. As pessoas que estão no mundo, as pessoas que estão separadas da igreja, que a igreja que Cristo edificou, a igreja que Cristo fundou, tu és Pedro, sobre ti edificarei minha igreja, meu irmão. Falar é fácil que é adorador, mas para você ser um adorador verdadeiramente, meu irmão, tem que reconhecer essa profecia, essa palavra: sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Por quê, meu irmão? É fácil adorar, é fácil falar que está adorando, mas a gente, para ter uma adoração verdadeira, tem que seguir a igreja de Cristo. Cristo se deu naquela cruz por sua igreja. Sobre ti edificarei minha igreja. Por quê, meu irmão? Nós temos que estar unidos, em união, no mesmo espírito, no mesmo propósito. Como assim veio o Espírito Santo, estava unido no mesmo propósito. E a igreja não pode ser separada. Em Coríntios 1:10 vai falar a unidade da igreja, a unidade dos cristãos. Esses são os verdadeiros adoradores. Ô, Lara, quero pregar para você, meu irmão, João 4, 23. Mas vendo a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e em verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito e seus adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Devemos adorar em espírito e verdade. Mas, meu irmão, para adorar o Senhor em espírito e verdade, Ele se deu naquela cruz, se transformou, se deu naquela cruz, seu sangue foi derramado. Quer dizer o que, meu irmão? O corpo e o sangue é a Eucaristia, meu irmão. É a verdadeira adoração. Por isso que o meu Pai procura o verdadeiro adorador, porque o verdadeiro adorador reconhece a igreja que Cristo edificou. Sobre ti edificarei a minha igreja. Ali surgiu todo um ritual do Senhor, meu irmão. Se deu naquela cruz por nós, deu o seu sangue, o seu corpo e o seu sangue. Foi transfigurado, foi transpassado, foi renovada a nova aliança. O verdadeiro adorador, meu irmão, a Eucaristia é a verdadeira adoração, meu irmão. Fora da igreja, meu irmão, não há salvação fora da igreja católica, porque Cristo edificou uma igreja, não várias igrejas, não várias, uma igreja. A sua noiva é uma igreja, meu irmão. Cristo não tem várias noivas, Cristo não tem várias noivas, que são as igrejas, tem uma única noiva.
Qual que é? Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Eu procuro verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, porque vai reconhecer a verdadeira igreja de Cristo, o corpo e o vinho, o corpo de Cristo e o vinho que virou sangue. O pão é o corpo, o vinho é o sangue de Cristo. A salvação está ali, meu irmão, a verdadeira adoração, os verdadeiros adoradores estão ali, na igreja que Cristo edificou, que Cristo doou o seu sangue todo naquela cruz por essa igreja ser surgida. Igreja católica, meu irmão, naqueles tempos era igreja cristã, eles eram chamados de cristão, não era chamado de católico. Foram as pessoas que inventaram, apelidaram essa igreja católica, mas nós somos o verdadeiro cristão, o verdadeiro adoradores daquela cruz do Calvário, que Cristo se doou, aquela cruz foi pregado, seu sangue todo. Porque meu pai procura os verdadeiros adoradores, porque tem vários adoradores falsos, várias crenças, várias igrejas que diz que é o verdadeiro, adore verdadeiro em espírito e verdade, meu irmão. Para você adorar o Senhor em espírito e verdade, você tem que seguir a igreja que Ele edificou, senão você vai se perder, senão você vai se desviar do caminho. O mundo nos oferece várias adorações mentirosas, querendo enganar o eleito de Cristo, que é a sua igreja, que é a sua noiva. Cristo não tem várias noivas, não, só tem uma noiva, que é a igreja que Ele edificou. Sobre ti edificarei a minha igreja, Pedro. Tu és Pedro. Sobre ti edificarei a minha igreja. As portas do inferno nunca prevalecerão contra elas. Esse é o verdadeiro adorador. E deixa um novo mandamento: amai uns aos outros como eu vos amei. Em Mateus 25, 44, olá, o Senhor fala: aqueles que acolhesse um dos meus pequeninos, desse de comer, visitar, estava preso, estava nu, esse sim vai ganhar o reino de Deus. É o verdadeiro adorador. O falso adorador é aquele que fala que adora, que conhece o Senhor, mas quando vê o irmão na rua, quando vê pessoas passando dificuldade, passa direto e não acolhe. Que adorador é esse? O verdadeiro adorador para conversar com o irmão de rua, ajuda o próximo. Não fica fundando religião, seta, denominações, não, meu irmão. O verdadeiro adorador reconhece a verdadeira igreja, o sangue, o pilar, os mártires, que é os apóstolos. Santo Estevão foi morto por a igreja. Pedro, Saulo, foi todo morto, foi tudo decapitado. Os mártires da igreja, meu irmão, esses são os verdadeiros adoradores. Não se corromperam com aquela cidade, com aquele mundo, a corrupção do mundo, a verdadeira a adoração falsa, que finge que é adoração verdadeira, mas não é, adoração falsa. Os verdadeiros adoradores, meu irmão, é a verdadeira igreja de Cristo, a igreja católica, apostólica, romana. Não tem outra salvação fora dessa igreja, meu irmão. A Bíblia já diz, a Bíblia não cai em contraditória. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Não as minhas igrejas, várias igrejas, não, Pedro, a minha igreja. Porque vocês são o verdadeiro adorador. Eu estava ali orando em espírito, todos juntos, no mesmo lugar, no mesmo propósito. No Efésios 2 vai dizer: veio um vento impetuoso, cheio, e o vento veio, encheu ele do Espírito Santo. Eles começaram a adorar em espírito, em verdade, porque eles estavam unidos, eles tinham união, não tinha desunião que tem hoje em dia no mundo. Fala que é a verdadeira adoração, não, meu irmão. Posso adorar o Senhor em qualquer lugar, não. Só diante de um sacrário vivo ali surge uma verdadeira adoração ao corpo e sangue de Cristo, que é o pão e o vinho, da Eucaristia. É sagrado, irmão. A igreja católica ali é o pilar. Ali sustenta toda a igreja, toda a cultura, toda a crença, desde lá do surgimento de Cristo naquela cruz, desde o dia que Cristo nasceu. Olaria vem sobre Maria, concebeu pelo Espírito Santo e reencarnou no ventre, que a santidade, a Eucaristia, o ventre de Maria, a primeira Eucaristia ali começou a surgir, a verdadeira adoração. Até na cruz do Calvário, faço nova todas as coisas. A verdadeira aliança é essa, uma nova aliança. As pessoas pregam o Velho Testamento, meu irmão. Cristo renovou, Cristo transformou, Cristo é a nova aliança. Adoradores em espírito e em verdade, aqui reconhece a igreja de Cristo. A igreja que Cristo edificou sobre Pedro, sobre a rocha. Não tem outra igreja, não tem outra salvação fora da igreja católica, meu irmão, que é cristão. Eles eram chamados de cristãos.
Não se corromperam, meu irmão, não se corrompa com essa adoração falsa de seita, de denominações que se gradua apóstolo, se gradua o próprio Papa da igreja, que até a sua própria autoridade. Meu irmão, já está fora do foco, meu irmão. Cristo deixou toda uma tradição, deixou sucessão apostólica, deixou o magistério, deixou sobre ti eu edificarei minha igreja, deixou tudo isso, meu irmão, não foi invenção do homem. Eu não posso me graduar um apóstolo, não posso me graduar um pastor, porque eu não estou debaixo da proteção, da cobertura, da igreja que Cristo edificou. Não posso, meu irmão. Esse é o verdadeiro adorador que segue e obedece a doutrina da igreja católica, apostólica romana, que nós somos chamados não de católico, mas de cristãos. Você não pode adorar do jeito que você quer, meu irmão. Tem que ter uma cobertura espiritual. Qual é a cobertura? Sobre ti edificarei a igreja de Cristo. Não desuniu, viveu sempre em união. Hoje em dia as igrejas são tudo desunidas. Que adoração tem? É adoração falsa, meu irmão. Está te enganando. O verdadeiro adorador adora em espírito. O corpo e o sangue de Cristo. Laria Shúria lá. Não é seita não, meu irmão. Não é simples gesto não, meu irmão. É Cristo que se fez pão, que se fez vinho. É a carne e o corpo e o vinho, o sangue de Cristo. O pão é o corpo, o vinho é o sangue. Foi derramado naquela cruz para surgir a igreja, para ter toda essa Shalaria Shúria, essa adoração em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores. Não se ilude não, meu irmão. Tem muitos falsos adoradores, meu pai procura. São poucas pessoas que adoram em espírito e em verdade. Que seguem a doutrina católica, que somos cristãos. Não deixa se iludir não, meu irmão. Por outras religiões não. A verdadeira salvação está na igreja católica. Fora da igreja católica não há salvação, meu irmão. Porque a morte de Cristo vai ser em vão. Cristo morreu pela sua igreja, pela sua noiva. Se você for escolher outras igrejas aí por fora que tem bilhões, você está perdendo essa graça. Cristo morreu só por uma igreja, por um povo. Deixou um sucessor e 12 apóstolos, Shalar, Pedro sobre ti, e os 11, Olaria Shúria, Lária Cântara, Lária. Quero deixar, meu irmão, esses são os verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. A paz do Senhor, amor de Maria, sou missionário e servo. Estou aqui mais uma vez para gravar esse vídeo, te alertando, cuidado com as adorações falsas. Glória a Deus, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.